E aí pessoal do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós teremos uma breve aula de história que falaremos um pouco sobre essa questão do absolutismo. Só para reforçar, já existe uma atividade lá no site do colégio, então é importante que vocês respondam essa atividade, mande para mim para eu fazer a correção e no final a gente tem um feedback de tudo. Essa aula será dividida em alguns pedaços, por isso que a gente começa hoje, mas a gente não termina hoje, certo? O absolutismo, como a palavra já diz, absolutismo, que a gente lembra de algo absoluto, era uma forma de governo no qual entendia que uma pessoa só deveria centralizar o poder. Como isso aconteceu no período bem antigo, na questão de monarquia, a gente vai lembrar do rei. Ele era soberano, e a sua voz era sempre aquilo que ele dizia era o que tinha que acontecer. Através de tudo isso, esse processo de forma de governo, ele existiu e ele era muito bem estruturado e também apoiado por algumas classes. O clero, que a gente sabe que era a igreja, e no qual que fazia essa intermediação de comunicação, ele apoiou esse processo de governo, porque se ele apoia esse processo de governo, ele fica isento dessa questão de pagar os impostos. Toda vez que a gente fala sobre o clero, a gente vai lembrar da igreja, e a gente fala da igreja católica, porque era a igreja mais antiga da época que fazia esse processo de catequizar, de comunicação, entre outros fatores que a gente já sabe, que a gente entende um pouco através desse meio histórico. E aí a gente também consegue evidenciar aqui aqueles que eram os camponeses, que eram os menores, né, os servos que trabalhavam para os burgueses, que tinham maior poder aquisitivo. Eles também não estavam tão de acordo com essa questão toda, mas eles, como não tinham força, né, não tinham fala, não tinham poder aquisitivo, eles precisavam ceder, porque eles agora iam ter que pagar os impostos para essa forma de governo, porque ele era a soberania, ele não dava espaço do povo questionar, de pensar ou de falar, era tudo que ele queria que ocorresse. Então, dessa forma, fazendo tudo o que eles queriam que ocorresse, as pessoas eram obrigadas a fazer todo esse processo que eram emitidos para ele. Os burgueses, que também nós sabemos que eram as pessoas que tinham poder e capital na época, eles apoiavam essa forma de governo porque, apesar do rei ele ser soberania, ser aquele que irá determinar as regras, falar tudo o que irá acontecer, ele também favorecia eles. Por que ele favorecia tanto o clero, que era a igreja, como os burgueses? Porque se ele favorece essa classe, que é a classe que teoricamente tem maior poder de influência da época, ele vai estar sempre no patamar de comando. E as classes inferiores que tentavam se revoltar, fazer outros meios para derrubar esse sistema, não teve tanta voz. Por quê? Porque eles não tinham tanto poder aquisitivo, não tinham tanta força para liderar esses movimentos. Então terminava que eles, por serem absoluto, liderava todo esse processo. E a gente sabe, quando a gente fala de monarquia, o absoluto nesta época era o rei. Nossa aula de hoje fica por aqui bem breve, mas semana que vem nós falaremos um pouco mais sobre isso, mostrando algumas pessoas que foram importantes para esse processo de desenvolvimento dessa forma de governo. Um bom dia para vocês e não esqueçam, responda a atividade.